Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. É isto, meus amigos, muito boa tarde, eu sou Marcos Aleixo e estamos iniciando o nosso programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, um programa da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa de número 224, não é? 26. 226. Ah, você está aqui em cima, 226, é isso, hein, senhor Luiz? E aonde quer que você esteja, você estará sempre bem sintonizado aqui na família Web Rádio. E, queridos ouvintes, boa tarde. Eu sou Nilce Pereira e desejamos a todos uma tarde muito tranquila, muita paz a todos, muita alegria. E participem conosco, 11 985-1763 85 da família Web Rádio, ou então pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam nos ajudar, né, na formação do nosso programa, sugerindo temas, né, perguntando, né, Luiz? Isso. Questionando, nós aceitamos, né? Aceitamos a sua participação, a né? sua participação. E nós estaremos aqui para atender vocês. Isso. Se possível, imediatamente. Se não, no próximo programa. É verdade, Nilson, é verdade. Eu sou Luiz Gouveia. Lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que levem a nossa reflexão na nossa caminhada aqui no plano terrestre, né? De onde nós viemos? Por que nós viemos? E depois que eu sair daqui, para onde eu vou? Para onde que eu vou, né? Estas são interrogações que nós fazemos, todos fazemos. São filosóficas essas informações. Então continue conosco até o final do programa, que hoje nós vamos falar de um tema interessante. O carnaval está aí, né, Luiz Leite? E nós vamos falar sobre carnaval e espiritismo. Isso tudo numa visão clara do espiritismo. Boa tarde a todos, boa tarde, Luiz, boa tarde, companheiros. Eu sou João Batista, desejando uma boa tarde a todos vocês, ouvintes da família Web Rádio, junto com os amigos, comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante todo o programa. E é um prazer estar mais uma vez com vocês nessa tarde. Isso, João. Nós que falamos. Um prazer é todo nosso, viu, João? É isso, o Sr. João hoje conosco aqui no estúdio, hein? Que maravilha. Vamos à informação e colaboração com os nossos compromissos sociais. Vamos manter na nossa consciência que devemos continuar com as precauções que já estão muito bem divulgadas em todas as mídias. Procurem evitar aglomerações. Agora no carnaval, evitar aglomeração, né? Então, como é que vai fazer isso daí? Usar máscara até dá, né? Vai de encontro... Vai de encontro à brincadeira. A brincadeira, né? Sempre que necessitar, lave bem as mãos e desinfete com álcool em gel, muito providencial em todos os momentos, né? Vamos continuar nos precavendo, pois as doenças estão por toda parte. Dengue, sarampo, infecções pulmonares, etc. Afinal de contas, a vida é bela. 2 pontos aí, rapidinho. A dengue tomou proporção grande esse ano, hein? Mas isso é descuido nosso também, viu? Não só descuido nosso, porque a gente fala descuido nosso também. As pessoas, ontem eu estava vendo, agora as prefeituras, Nilce, estão colocando aqueles drones. E quantas caixas d'água descobertas, quantas piscinas a céu aberto, lá a piscina com água podre, parada.
Então você fala, puxa, então não dá, não tem outro jeito. Mas aí é isso da pessoal particular. Agora, e as prefeituras que não limpam os córregos tudo sujo, tudo com esgoto a céu aberto? Então, é difícil combater uma coisa na hora, assim. Você não combate nada de um dia para a noite. Você combate ao longo do tempo. Né? E principalmente combater a aglomeração no carnaval, né? É verdade. Brinque o carnaval, mas não participe de aglomeração. Aí é difícil. Aí não tem jeito. E agora nós vamos iniciar o quadro A Casa Espírita e o Frequentador, tirando dúvidas dos nossos ouvintes, e para isso nós selecionamos algumas perguntas que vamos responder. As perguntas são dentro dos conceitos espíritas. E aí, Luiz Gouveia, o Carlos Rocha Almeida está perguntando para você. É condenável um mau pensamento, mesmo que não concretizado? Ô Carlos Rocha, pergunta para mim, mas é para a mesa, viu? O João, a Nilce, o Marcos Aleixo. É condenável o mau pensamento? Então, olha, se nós pudermos não ter um mau pensamento, seria uma boa. Mas é difícil, muito difícil. Principalmente no grau evolutivo que nós estamos. Porque o mau pensamento, ele acontece quase que é um relampejo. Primeiro, ninguém fica sem pensar o tempo todo. Você consegue deixar, falar, agora eu não vou pensar. Então você não fica sem pensar. Então, eu estava vendo, no carro, nós estávamos na vinda para cá, nós estávamos falando, metendo o pau aqui, metendo o pau ali. E isso, para nós, é justo. É justo porque eu estou o meu ponto de vista. Mas será que é bom? Será que eu estou sendo justo com aquela pessoa que eu estou analisando? Então, e o mau pensamento, ele acontece como se fosse um relampejo. Não é? Poxa vida, aquela pessoa deveria morrer, porque ele só atrapalha. Aquela pessoa poderia ficar doente, porque ele não ajuda. Isso tudo, o Carlos Rocha, são ainda as nossas imperfeições, falando mais alto. É condenável? É condenável, mas às vezes você não evita isso. Você não consegue evitar o mau pensamento. Agora, você tem que se esforçar. Por isso nós estamos reencarnando, encarnando várias vezes para tentar um dia não emitir um mau pensamento. Porque o mau pensamento é tão ruim quanto a ação daquele pensamento. É tão ruim porque o pensamento, se nós pensarmos que nós somos espíritos, e o espírito ele se comunica pelo pensamento, então o pensamento é a voz do espírito, é a voz da alma. Então é tão ruim quanto se eu falar para a pessoa, poxa, você não presta, você é um traste, você não sei o quê. Isso, um pai falando para o filho, você não sabe fazer nada. Isso denigra, a pessoa cai num nível de conhecimento muito... Cai realmente. Verdade. Porque ele se joga lá embaixo. Então, o mau pensamento é ruim. Mesmo que não concretizado? Não, mesmo que não concretizado. Porque quando você pensa, você emite uma vibração em direção daquela pessoa que você está pensando mal. Você emite uma vibração naquele grupo que você também está pensando mal. E essa vibração, bem ou mal, mal, não é bem ou mal. Bem se você pensar bem, mas o mau pensamento vai fazer mal. Ela se une a outros maus pensamentos e forma um composto energético negativo tão grande que prejudica. Isso acaba com um grupo, acaba com associações, acaba com uma série de coisas quando várias pessoas estão pensando negativamente.
até na sua casa. Se você está pensando diretamente, sempre ruim, das pessoas que moram com você, do ambiente que você vive, também a sua casa vai por água abaixo. É verdade. Tinha, não sei se foi o Chico, uma vez entrevistado, o Chico Xavier, e ele falando, olha, você pode ter na sua casa um monte de alimento. Você pode ter maçã, pera, banana, tudo com bons nutrientes. Mas se você tiver um ambiente cheio de maus pensamentos, aqueles nutrientes vão por água abaixo. Por quê? Porque você infectou aquilo lá com maus fluidos. Então, o Carlos Rocha, o mau pensamento é condenável, sim, mas difícil falar para você não ter um mau pensamento nessa situação espiritual que nós temos. Nós temos que fazer força, lutar para não ter. Luiz, eu colocaria também que quando você está com pensamento fixo, né, mau pensamento direcionado a A, B ou C, ou então só para uma pessoa, você está se corroendo. Também. Porque o seu corpo físico, ele está recebendo aquelas vibrações negativas e ele começa a adoecer. É assim que ocorre a questão da doença, né? Uma hora ela vai refletir no corpo físico. E o que o Evangelho nos diz? Que nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, que nós temos que cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. Né? Então, não adianta a gente ficar batendo em cima de uma tecla. Quando você tem um mau pensamento, você tem que dissipar, você tem que espairecer. Vai ler um livro, vai tomar uma água, vai andar. Faz uma coisa boa para contrapor, né? Exatamente, porque quando você voltar para casa, você vai estar melhor. Faz uma prece. Então, é isso. É isso que é verdade. João Nunes, João Batista Nunes participando conosco aqui na nossa mesa redonda, hein? Fala alguma coisa. É um prazer meu. Então, o mau pensamento, ele surge porque alguma coisa nos incomodou. Né? Se alguma coisa nos incomodou, e a gente faz nosso juízo de valor daquilo que está nos incomodando. Só que a gente tem que pensar uma coisa. A primeira matéria-prima de uma construção é o pensamento. Né? Você planeja no pensamento, você põe para depois você passar por papel ou para você materializar o seu pensamento. Então, quando nós desenvolvemos um mau pensamento, é sinal que o nosso material não é bom e a construção não vai ser boa, né? Porque às vezes eu desenvolvo um raciocínio de um mau pensamento sobre alguém, só que é um pensamento meu, o outro não está sabendo disso, né? Então, e aí essa é a minha construção ruim, né? Meu material em relação ao outro. Eu não ouvi o outro, porque a hora que eu ouvi o outro, eu mudo de valor, né? Então, o mau pensamento ele pode ser o princípio de uma crítica, que às vezes pode ser observada. Às vezes, por que a pessoa está pensando mal? Porque aquilo que ele ouviu, que ele percebeu, incomodou ele. Aquilo mexeu com o sentimento dele, de alguma forma, quer dizer, é o dedo na ferida sutil, e a pessoa desenvolveu um raciocínio negativo em relação àquilo que está incomodando ele. Né? Quer dizer, é um mau pensamento? Não, é uma resposta por alguma coisa que está nele. E aí, como ele não pode fazer com o outro, ele desenvolve esse sentimento negativo em relação ao outro. Não? Então, a gente tem que começar a imaginar que ninguém tem um mau pensamento gratuito. Não? Ou ele nasce porque alguma semente foi jogada, alguma coisa aconteceu, e aí eu desenvolvo o meu sentimento em relação àquilo. Né? Então, esse é o princípio. É a primeira material de uma construção que nós vamos fazer, e aí vamos pensar. O final, o que vai acontecer? É verdade, ruim, né? Isso mesmo. Quer falar alguma coisa, Aleixo? Rapidamente, vocês falaram bastante. Nós somos aquilo que pensamos. Então, o pensamento não é condenável, mas nós vamos responder por aquilo que estamos pensando. Então, por isso que Jesus falou, vigiai e orai. Se nós não vigiar nossos pensamentos, não cuidar da nossa campo mental, nós vamos deixar que
pelas nossas próprias imperfeições morais e pensamentos não bons nos sucedam, e depois nós vamos ser responsabilizados, nem tanto, mas responder por aquilo que nós fazemos, né? Porque nós somos o que pensamos, vamos agir de acordo com o que nós estamos pensando. Tem um ponto interessante, quando eu li esse primeira vez, eu não esqueci, o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração. Ali está, pecado por pensamento, adultério. O que o Evangelho fala? O que se entende por adultério? Concretização na prática da traição do adultério, certo? Você traiu sua mulher, se envolveu com outra pessoa e vice-versa. Mas vamos lá. O que o Evangelho fala? O fato de você pensar não precisa se envolver materialmente. O fato de você desejar uma outra mulher, de pensar intimamente em relação, você já está cometendo um adultério no seu pensamento. Porque para se concretizar é um passo, né? Então, esse é um exemplo que gravou muito na minha mente isso, né? E daí a entender, em muitos outros exemplos, a responsabilidade dos pensamentos nossos, porque ele é nosso. O João falou das imperfeições morais, ele é nosso, é uma imperfeição nossa ainda moral, porque um espírito já equilibrado, mais evoluído, ele não vai ter maus pensamentos. Qual que é o ponto que você identifica? O Evangelho fala que o espírito está começando a mudar de um espírito imperfeito para um espírito procurando se evoluir, mudar para melhor. Quando você procura vencer os seus más inclinações, seus maus pensamentos. Aquele que se compraz nos maus pensamentos tem todo um trabalho a fazer. Aquele que pensa, mas procura combater esses maus pensamentos e está em vias de concretizar um trabalho para a sua melhora espiritual. E aquele que já não tem pensamentos maus ou impróprios, é aquele que já venceu as suas imperfeições, já é um espírito evoluído, um espírito do bem. Tá bom. Então, você vê a responsabilidade dos nossos pensamentos, né? Então, Marcos, olha, se você vai fazer a segunda pergunta para a Nilce, vai lá. Então vamos usar a flor do nosso programa. Ei, Nilce. Vamos lá, estou aguardando. Quem nos fez essa pergunta, Nilce, é Dolores Silva Bergamini. E ela nos pergunta o seguinte: quem são os falsos cristos e os falsos profetas? Quem será? Né? Não é difícil isso aí, né? Nós vemos a todo momento, né? Então, os profetas, isso aí vem da época muito antiga, na época do povo judeu, né? Eles tinham já essa visão. Essa visão de futuro, do vai acontecer, enfim. Isso daí foi se disseminando em outras culturas. E hoje, por exemplo, nós temos os falsos profetas para todo lado. Todo lado, basta nós colocarmos o pé na rua, que a gente vai ver grudado assim no poste, aquelas propagandas prometendo melhora financeira, melhora com relacionamento. A gente vai vendo isso em todos. E agora, existem aquelas pessoas que têm essa questão da profecia e que elas vão educar esse dom. Ela vai procurar um lugar correto para estudar, para aprender, para educar. E aí ela vai desenvolver dentro, por exemplo, de uma casa espírita, ela vai desenvolver todos os princípios éticos e morais e tudo mais, a conscientização, do porquê que aquilo está se apresentando para ela. Porque nós temos que levar em conta que o curso da Casa Espírita chama-se Educação Mediúnica. Então, cai exatamente nisso que eu estou falando. Então, essa pessoa vai, se educa, percebe, começa a trabalhar
no outro nível, ela já começa a desenvolver a sua mediunidade de uma forma correta, né? E começa a fazer todas as programações, os trabalhos que tem a casa, e aí ela vai crescendo. E ela sabe que a questão financeira não entra aí. Ela tem essa consciência. Agora, aquele outro que se diz profeta e que se deixa levar pelo egoísmo, pela ganância, ele vai cobrar por aquilo que ele falou. Então, ele vai mostrar saídas mágicas, saídas mirabolantes, né? Quando se pensa que não se tem saída, aí vem um falso profeta, não, tem saída, é assim, o caminho é esse. Né? Por que ele faz isso? Porque ele sabe que aquela pessoa que está ali com ele, ela está ali, é uma ingenuidade muito grande, ela acredita piamente naquilo. Né? Até porque esse falso profeta que está agindo dessa forma, ele está se deixando levar por espíritos não esclarecidos. E é isso que ele vai passar, e a pessoa que está ali acredita piamente. Né? E ela não para pensar assim, ela não para pensar que tudo aquilo, a pessoa está falando tudo aquilo, mas dá uma olhada que nem os problemas peculiares a ela consegue resolver. Né? Então, esses são os falsos profetas. Agora, nós encontramos falsos profetas, olha, em todos os setores da vida. Exatamente. Você pode encontrar os falsos profetas na questão da religião, nas igrejas, né? Onde o preletor, ou que nome que se queira dar, ele pode induzir as pessoas a acreditar que a conexão dele com Deus é direta. Né? Então, ali, ele tá angariando para si imensos favores. Favores que eu digo entre aspas, porque, na verdade, ele está fazendo um grande mal para si próprio. Porque aí existe a lei do retorno. Por quê? As pessoas que acreditam piamente, que são ingênuas, o que está acontecendo ali? Isso porque elas não conhecem as leis de Deus e não sabem como que as leis de Deus funcionam. Né? Então, ela parte para o caminho, ela vai pelo atalho, ela não vai pelo caminho, que é o caminho do aprendizado. Né? Então, nós vemos falsos profetas. Muita gente aí, por exemplo, enganando as pessoas com cursos, né, de que aquela pessoa nunca vai usufruir daquilo. E outros tantos por aí, todas as áreas. Isso a gente, basta você descer a escada do teu prédio, não duvido nada, você não vai encontrar um falso profeta lá embaixo. Não é verdade? Então, todos os lugares. Agora, o que é isso? Para uns é falta de conhecimento. E outros é a perseverança naquele objetivo obscuro que ele já desenvolveu. Então, para ele, ele não enxerga o lado espiritual. Né? Ele só está enxergando as questões monetárias, tudo que ele pode usufruir enquanto matéria. Né? Por quê? Porque ele não tem esse conhecimento. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, no capítulo 22, se não me engano, Jesus sempre colocou: acautelai-vos dos falsos profetas. E ele disse isso não só uma vez, né? Para nós tomarmos cuidado, porque muitos maus profetas, falsos cristãos, viriam falar em nome dele. E é isso que a gente vê.
aí diariamente. Agora, é aquela questão, a consciência é algo peculiar, é algo individualizado, né? Eu não posso colocar a consciência para o outro, né? A consciência é algo pessoal, intransferível. É intransferível. Agora, cada um tem que saber bem o que está fazendo. Agora, nós estamos a caminho, porque entre Deus, nesse caminho, entre a criatura humana e Deus, nós temos Jesus. Verdade. Nilce, eu gostaria que você continuasse falando, mas olha ali, nosso horário está estourando. Nós falamos muito na primeira pergunta, mas foi bem colocado, viu, Nilce? Obrigado pela sua colocação, foi boa. E agora, você ouvinte, você pode interagir com o nosso programa para solicitar uma música. Muito bem, estamos de volta, abrindo o segundo bloco do nosso programa. E atendendo a uma solicitação de nosso ouvinte, Norma Pedroso Ronço, ouvimos a música Lama na Rua, nas Ruas, na voz, Diogo Nogueira, vozeirão esse rapaz tem, hein? Bom, hein? Canta bem. Bom, vamos lembrar aí, o Gouveia, lembrando os ouvintes que a música não está no YouTube, tá? Então a gente... Sim. O Aleixo acabou de anunciar a música, mas na gravação do vídeo, a gente deu uma pausa no vídeo para não ir à música, porque o YouTube corta a música, né? Corta porque tem direitos autorais. Então, na gravação do vídeo, o Aleixo está falando o nome da música, mas a música não entrou no vídeo. Lembrando que hoje tem Good Night ao vivo. Ao vivo. Faz tempo que nós não falávamos sobre o Good Night, hein, Luiz? Ao vivo hoje, hein? Vamos lá. Bacana. Então hoje nós falaremos sobre o tema Carnaval e Espiritismo. E vamos para uma pequena leitura, né? Para se entender o Carnaval e outras festas populares, é necessário lembrar que a Terra ocupa o segundo lugar na escala evolutiva, por ser um planeta de provas e expiações. Aqui, e em mundos semelhantes, encarnam espíritos recém-saídos da barbárie, dando os primeiros passos na sua história evolutiva, e esses espíritos trazem consigo um grupo de sensações ou pulsões que precisam ser extravasadas para que não se voltam contra a sociedade em que encarnaram. Em verdade, estamos encamados para reprimirmos as más tendências e adquirir elementos espirituais positivos como o amor, solidariedade, respeito ao próximo, diferenças em uma palavra, desenvolver faculdades positivas do espírito. Sabemos também que a influência dos espíritos em nossas vidas é um fato inegável, a depender de nossa sintonia. Se estamos em desequilíbrio espiritual, sintonizaremos com espíritos bons e elevados. Se nos envolvemos em sentimentos e pensamentos de baixa vibração, atrairemos companhias espirituais compatíveis com estas emoções. A quantidade de espíritos inferiores que nos cerca é muito grande, principalmente por ocasião dessas festividades públicas, onde os excessos de todos os gêneros são praticados por grande quantidade de pessoas que passam a propiciar clima mental, as influenciações dos delinquentes e viciados no plano espiritual inferior. Espíritos ligados aos vícios e excessos são atraídos em grande quantidade para essas celebrações, porque, através das práticas
de sexualidade desregrada, do uso excessivo e abusivo das drogas, do álcool, poderão satisfazer suas pseudo-necessidades de reformar seus vícios e indignidades do passado, através da influenciação e da consequente vampirização dos encarnados que docilmente lhes aceitam as sugestões por efeito de nossa sintonia. Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 714, comenta a resposta dos espíritos sobre a nossa busca dos gozos e a responsabilidade que temos através do nosso livre-arbítrio. O homem que procura nos excessos de todo gênero e no requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são as consequências de nossas atitudes. Enfim, a doutrina espírita não se opõe de forma alguma a momentos de alegria e diversão, mas deixa um alerta. Nós somos donos do nosso comportamento e devemos, ao mínimo, usar nosso discernimento do ambiente que queremos. Bom, eu não vou começar falando porque eu falo muito. Então vamos lá, vai lá. Quem que quer falar agora? Como a Anice leu aí o texto, né? Ele já deixa uma mensagem para a gente, né? Qual o pensamento do espírita, mas o texto está dizendo no final. O espiritismo não condena a alegria das pessoas, né? Então, como o carnaval, ele não é apenas uma criação de algumas pessoas, ele está na história da humanidade. Ele veio com sentido de protesto, né? Como é que eu vou mostrar para a sociedade que eu não estou satisfeito com o meio político? Ele faz uma sátira, joga uma fantasia e joga na avenida. Eu vou fazer uma denúncia sobre o momento social. Lembra do aquele carnavalesco que lançou, não sei se foi na Beija-Flor, um bloco de mendigo de pessoas? É uma Joãozinho 30. Joãozinho 30. É uma forma de protesto com a situação do momento, né? Da miséria, da pobreza e do abandono. Então, se a gente tirar... Pobre não gosta do lixo, gosta do luxo. Do luxo, né? Então, se você for tirar a paixão das religiões e colocar um momento numa condição natural, essa espontaneidade, ela está acontecendo com toda a força agora, nós podíamos entrar no conceito de geração. Nós temos uma geração que ela está movida por um sentimento do erotismo, né? De se extravasar. Quanto que na minha e na sua, que eu já estou com meus 70 e qualquer coisa... Ah, não, né? eu tenho 12. Então, nós tínhamos um sentimento de festa familiar, de bailinhos de família, né, da criança, os matinês, era de acordo com a nossa geração. Então, hoje, ele não pode fazer a crítica, porque é a geração de hoje, é o mundo deles, é a hora deles, é o dia deles, né? Então, eu tenho muito cuidado em fazer qualificações negativas com uma festa do tamanho que é um carnaval, até pelo conceito político que nós pagamos o carnaval. Esses blocos, uma parte, são financiados pela prefeitura, que é dinheiro dos nossos impostos, né? De certa forma, nós dançamos de qualquer jeito, né? Pulando ou não. Então, você tem que olhar o carnaval como uma atitude social que retrata um momento da sociedade, né? O momento que nós estamos vivendo. Esse momento que a sociedade precisa de alguma coisa para extravasar. Então, qualquer grito, qualquer coisa que sair na rua, então junta-se aquela multidão. Obrigado. Junta-se aquela multidão para colocar seu sentimento para fora, até expondo seu próprio corpo na sua nudez, né? Que não tem nada de imoralidade, é um sentimento que está desabrochando para fora. Então, eu acho que, como o Espiritismo diz, ele não condena
o livre-arbítrio das escolhas das pessoas é uma forma de você protestar, né? Aquilo não está bom, ou estão tirando os meus direitos. Você pode protestar de várias formas. Se você olhar um bloco de carnaval, uma escola de samba, cada bloco daquele tem um significado. O que eles estão protestando, o que eles estão denunciando, o que eles estão elogiando, o que eles estão homenageando, né? Ali não é assim uma coisa por acaso. Ali é uma história transformada em desenho para expor aquilo que está me sufocando, ou a minha alegria para botá-la para fora. E é um sentimento. E é dessa forma que eu vejo o carnaval, né? Tocar na crítica não é o caminho, né? Nós nos ligarmos à questão da crítica. O que os espíritos nos orientam, o espiritismo? É o excesso. Nós falamos numa pergunta lá sobre os maus pensamentos. O sexo desregrado, o envolvimento com bebidas em excesso, entorpecentes em excesso. O que os espíritos nos orientam? O campo vibracional energético dos ambientes que estão envolvidos nisso atrai espíritos inferiores que têm a facilidade de envolver os que estão envolvidos nesse evento, com estes pensamentos de desregramento nessas festas. Esse é o ponto. Agora, você tem muitas pessoas que vão nesses ambientes para se divertir, única e exclusivamente porque gosta de ver uma escola de samba passar, gosta de ver uma fantasia. Elas não se envolvem diretamente com o desregramento de festa. Você tem desregramento em todos os campos, você tem desregramento em qualquer tipo de festa. Então, não é bem, como o senhor falou agora, senhor João, apontar o dedo para quem participa dessas festas. Agora, só que os espíritos nos dão um alerta. O pensamento e o envolvimento que nós temos na nossa vida é que é o ponto que pode nos desequilibrar e nós depois termos de sabores e complicações mais para frente. Então, qual que é o ponto desagradável desta e de tantas outras festas? O desregramento, né? Mas aí é uma escolha de cada pessoa, a forma que ela vai usufruir dessas festas. Então, os espíritos falou na leitura aí, aproximação desses espíritos inferiores, muitas vezes que nos envolve, ligado ao desregramento. Sexo desregrado, entorpecentes, que às vezes, alcoolismo em excesso, sensualismo em excesso, ou qualquer tipo de sensualismo desregrado. Isso é o complicador, mas é cada um segundo suas obras. Então, cada um tem um livre-arbítrio para escolher seguir o que quer. A orientação nós já temos, então cada um escolha o caminho, né? O que bem entende. O final do texto aqui está bem claro. Nós somos donos para fazer o que bem queremos, nosso né? Comportamento. Nós temos o livre-arbítrio. Mas tudo tem uma consequência, né? Então a gente fala, não posso fazer, você pode fazer o que você quiser, mas tem a consequência, né? Tudo tem a consequência. Então, por que eu me preocupo em fazer um julgamento? Porque você é juiz de si próprio. As suas ações é quem vão lhe punir. Né? Aquilo que você faz, como Mário colocou, é excesso de bebida, você vai pagar no próprio corpo. Né? É excesso de droga, você vai pagar no próprio corpo. Né? Isso quando você não perder a liberdade. Né? Então, tudo que é excesso, para dizer, excesso, você não precisa daquilo. Mas você exagerou, a conta vai vir. Né? O próprio Paulo de Tarso, rapidamente, falava, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então... Você falou um negócio aí, João, que você é o responsável, vamos supor, você é o reitor, é o que toma conta, é aquele que analisa o seu próprio comportamento. Por quê? E isso está dentro da doutrina espírita, que é um dos pedestais da doutrina espírita. É lei de ação e reação. Primeiro, que é o livre-arbítrio, você faz se quiser. Segundo, a lei de ação e reação. Você pode, que nem eu que falou aqui, o espiritismo não condena nada. Mas se você fizer o excesso, ninguém vai poder chorar
no leito das suas dores. Por quê? Porque você procurou essas dores, você foi para um hospital, você se internou no hospital por causa de um excesso qualquer, você arruinou seu estômago, você arruinou seu pulmão, você, sei lá, alguma coisa você prejudicou no seu corpo físico. Mas Às vezes, seu Luiz, as limitações você conhece de você. Fala. nós falamos aqui, pecado por pensamento, adultério. Através dos desregramentos, a pessoa se desequilibra, acaba causando traições, problemas na sua vida social, uma série de coisas que a pessoa vai assumir a responsabilidade dela, né? Cada um é segundo as suas obras, né? Como vocês falaram, nós somos herdeiros das nossas próprias atitudes, né? É. E assim, não adianta depois falar que Deus não te ajudou. Não. As regras estão claras. É como diz Arnaldo, né? Arnaldo, as regras são claras. Faça se quiser. Só que depois responda pelas consequências, porque as consequências virão de fatalmente. Poxa, se eu me embriago, olha só que interessante, eu passo uma noite todo embriagado, caindo nas calçadas, eu posso cair, bater a cabeça no chão, eu posso arrebentar tudo, e o meu estômago, meu rim, para onde vai? Tudo isso amanhã vai cobrar. É as consequências. As consequências. Então nós entendemos isso. O espiritismo realmente ele não está aqui para falar assim, não, você pode isso, você não pode aquilo, você pode tudo. Passar receita, né? Não está para passar receita. Né? Mas tem as regras que você tem que seguir, que é a regra da vida. E o espiritismo tem as leis naturais. E as leis naturais são claras. Tudo é possível. Que o Paulo de Tarso falava, né? A mim tudo é permitido, mas nem tudo me convém, né? Continua, Nilson, falando alguma coisa que você não falou muito, eu não. Eu acho que... Agora, tá vendo? Nós avançamos no primeiro bloco, agora nós podemos falar mais alguma coisinha. Vocês já falaram bastante. Aliás, ô Luiz, esse texto, de quem é esse texto? Esse texto, eu fiz uma mesclagem desse texto. Eu peguei em vários textos e fui fazendo. E fui coisa minha também. Você sabe que não tem... eu peguei um texto daqui e dali. Por quê? Porque é interessante. Você acha coisas muito interessantes aí. Pessoas falando, pessoas fazendo análise e tudo. Então é isso aí. E eu acho que nós, espíritas, não devemos pregar. Não, você tem que entrar num convento e ficar fazendo, como é que chama antigamente, que eu já fiz muito também. Retiro espiritual. É legal? É legal. Mas nem todo mundo quer retiro. É como o João falou, é o momento de extravasamento, é o momento da pessoa se compor, de colocar sua opinião contrária a determinadas coisas. Então, às vezes, a pessoa não está preocupada com o retiro espiritual, ela está preocupada em ser feliz. Na realidade, no fundo, a pessoa quer ser feliz. Mas nem sempre a gente é feliz da melhor forma possível. Você tem que fazer uma leitura do subconsciente social. Né? O que está passando na sociedade, você vai refletir como é que a sociedade age por determinada situação. Aquilo ela não age consciente, ela age inconsciente. Ou ela protesta, ou ela aceita, né? Então, é um dos estudos que até isso aí se faz na política, esses craques aí, cientistas políticos. A primeira leitura que você aprende a fazer é ler o inconsciente social. O inconsciente social, ele faz uma projeção numa cidade igual Guarulhos, ele sabe o que a sociedade, que incomoda a sociedade e ela não sabe cobrar. E ela não tem um elemento para cobrar. Mas ela esboça aquilo ali de uma reação que só para quem faz essa leitura que vai saber por que ela tomou aquela atitude. Porque aquilo está no inconsciente, mas aquilo está na sociedade, aquilo está magoando a sociedade, está incomodando a sociedade, e aí alguém extravasa, olha, aquele fulano descomportado lá, olha o que ele fez. Não, ele fez porque aquilo ali chegou a um ponto que ele não sabia o que fazer, não tinha alguém para ele bater, para ele prender, ele não tinha autonomia de nada, ele fez uma loucura qualquer. Né? Isso é o inconsciente coletivo. Então,
Olha que interessante, nesse nosso pequeno comentário aqui, essas análises foram muito profundas. Exatamente. Por quê? Porque realmente o carnaval é como foi dito aqui no início, nas grandes escolas de samba, Jesus Cristo negro, a igreja protestava, favela e gente de luxo, com carro de luxo, né, a pessoa, a favela chamou comunidade, agora a favela de novo, com tudo de luxo. Por quê? Porque o João Vitor então a palavra, o pobre não gosta de lixo, ele gosta de luxo. E é verdade, ninguém gosta de ser infeliz. E isso, na sociedade, é um resquício de infelicidade. Você não ter as coisas que você quer na sua casa é uma sensação interna de infelicidade. Então a pessoa às vezes se sacrifica todo para ter aquele objeto, para achar que ele é feliz. E a felicidade não está nos objetos. Mas aí é um outro capítulo espiritual, emocional, que nós vamos passando. Interessante essa fala, né? Não é o pobre que não gosta de lixo, o ser humano. O ser humano. A gente faz um conceito, nós vamos rotulando tudo, né? Pobre. Pobre não, ser humano. Ser encarnado não gosta, né? Todo mundo gosta de ser bem tratado, de ter o mínimo básico para sobreviver de uma forma que não passe necessidade, fique na linha da miséria, da pobreza, né? Então, é isso. E carnaval, como o João falou, tá aí, são quantos dias? 5 dias? 6 dias? 5 Não, dias. é que agora tá virando um mês, não é mais um dia, agora é um mês. Quando chega quarta-feira de cinza, que encerrava, estão passando para... Vai embora. É. Aí tem o galo da madrugada. tem não E sei o quê. também que a questão da criatividade, né? Porque, vamos pensar bem, uma escola de samba, vai. Para ela ter aquele desfile, aquele enredo, ela começa um ano antes, né? E ali envolve muitas pessoas para definir o tema, aí vem a música. Então, olha o desenvolvimento da criatividade aí. A quantidade de empregos Exatamente. que está dando. E é Aí, cultural, né? Aí você tem todo um pessoal para colocar em prática aquilo que você pensou, né? Aí vem as costureiras lá, faz as roupas e tal. Enfim, ela, na verdade, ela dá um emprego, Pra muita gente. emprego temporário, né, para muita gente, para outros. Temporário e às vezes fixo, porque Entendeu? o que termina o carnaval agora já estamos começando o próximo. Entendeu? Então, é aquele que vende o picolé, entendeu? Então, ela é uma cadeia de econômica que se desenvolve. A parte turística de cada cidade, ela ganha um espaço também. Então, essas são as vantagens. Né? E outra coisa, você falando, Nilce, eu fico pensando, esse tal carnavalesco, olha, ele precisa pesquisar, ele precisa analisar o tema que ele vai falar. Então, eu aposto que muito desses carnavalescos vai entrar na avenida hoje, mas provavelmente já está pesquisando o tema do ano seguinte. É o ano seguinte. Porque ele não para. Não para. Quem foi esse fulano? Quem foi fulano de Na tal? verdade, são pessoas que se dedicam de corpo e alma, né? São artistas. Porque mesmo, você pessoas. tem que se dedicar. Não vale o mais ou menos, hoje eu não quero ir, eu não vou. Não, tem que ser, né? Porque a gente só avalia o movimento físico, né? Mas você não avalia o movimento intelectual. Porque o cidadão ele vai criar um enredo, tem que ser baseado numa coisa real. Aí ele transforma num enredo, né? Ele faz um enredo daquilo que foi real. A escola, ela transmite também uma realidade, ela conta uma história, né? Então ali há muito estudo, há muita reflexão, há muita reunião, há muito debate, há muita discórdia, né? Para chegar a um consenso, para sair aquilo na avenida. Mas a gente só enxerga no final, 45 minutos de desfile, né? Você não sabe o que tem por trás. Então,
para terminar aqui, é o seguinte. Você percebeu, o Espiritismo não condena nada de alegria, mas ele tem essa preocupação. Cuidado com os excessos, porque você é o fiscal de você mesmo. Tá bom? Vamos lá? Quem é que é agora? Sou eu? É o senhor mesmo. Olha que beleza. Então vamos lá. Eu gostei muito. Eu gostei. Entre no nosso site e você digite useguarulhos.com.br e você encontrará os endereços de todos os centros espíritas de nossa cidade e muitas informações interessantes sobre nós. Vamos a um pequeno intervalo. É isso, e agradecemos a todos vocês, ouvintes, que agora nos ouvem. São ouvintes de todas as localidades, porque nossa transmissão pela internet nos possibilita a nos conectarmos a todos no planeta Terra. Porque você pode nos ouvir a Família Web Rádio diretamente no Google e digite Família Web Rádio. Aparecerão várias opções para ser ouvida a rádio. Querendo, você pode abrir uma outra aba no seu computador, entrar no site da rádio e continuar executando suas outras tarefas, ouvindo boas músicas e bons programas. Isso, e a USE, Nilce, USE Intermunicipal, Nilce Marcos Aleixo, João, ela realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. Já está programado para o mês de março de 2024, exatamente no dia 8, não é, Nilce? Isso. Onde nós, da USE Guarulhos, faremos uma homenagem a uma mulher que se destacou com sua mediunidade, trazendo obras interessantes para todos aqueles que desejam conhecer melhor o mundo espiritual. Quem é essa mulher? A dona Ivone do Amaral Pereira. E a exposição sobre a vida dessa senhora se ficará a cargo da Noeli Simões. E no mês de abril, João, nós sempre homenagearemos Kardec no mês de abril, porque é o mês da codificação do primeiro livro das obras básicas, na Praça Allan Kardec, onde teremos também uma apresentação de um show de harpa. O rapaz falou, eu vou fazer o mesmo show que eu faço em todos os lugares que eu vou. É o show de harpa com o professor Vinícius Medrado. Show de harpa. Inclusive, Nilson, eu vou pedir, como lá é um lugar que não tem muitos bancos, as pessoas que puder colocar no carro aqueles banquinhos, ou se não colocar no carro aquelas cadeiras de abrir e fechar, coloca no carro e leva um ou dois para a gente fazer uma plateia lá na praça, né? Em julho, nós teremos, aí vem que o professor Medrado, em julho nós teremos um encontro de cultura espírita. E em setembro teremos a Semana Espírita da cidade de Guarulhos. Então vocês aguardem que todas essas divulgações serão mais detalhadas futuramente, não é? Mas já estamos com muitas programações em pauta aí, não é, Nilson? Já estamos trabalhando em cada uma delas, né, Luiz? Verdade. Nesse momento, nós vamos abordar conceitos básicos sobre a doutrina espírita contidas no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, para que você entenda melhor as propostas filosóficas espíritas. Vamos ao texto. Kardec falando sobre o Código da Vida Penal da Vida Futura. O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia, a sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Segundo, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação
completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Terceiro, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos proporcionada às das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4, e quando dessas 10 imperfeições não lhe resta mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. De todo extintas, então a alma será perfeitamente feliz. Também na terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tenha apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozos do que outra menos rica de qualidades. É isso. Olha isso. Olha só, tá ficando aqui um caldinho que o Luiz passou pra nós. Aqui está dizendo, né? O Espiritismo não vem impor assim uma autoridade, né? Ele vem... Porque o que é o Espiritismo? Kardec não foi alguém que surgiu e falou, vou escrever a codificação, né? Não. O Espiritismo é todo um conjunto de ações, é um conjunto de fatores, de estudo, de observações. E né? baseado em espíritos superiores. Baseado, então. E quem é esse... Que nem lá no prefácio do Evangelho, Luiz, Marcos, nós vamos ver que Kardec fala assim, que os espíritos, ele está se referindo aos espíritos da esfera superior, que eles são como estrelas cadentes. E essas estrelas, elas vão iluminar todo o espaço, todo o universo, né? E com essa iluminação, ela está proporcionando conhecimento àqueles que ainda têm a mente fechada, ela está esclarecendo. Tanto que o Espírito da Verdade, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala, né? Nós somos espíritos imortais. Então, são esses espíritos superiores que, através de Kardec, são essas estrelas cadentes que estão nos iluminando até hoje. Então, aí se trata da vinda do Consolador Prometido, né? Porque quando ele fala lá no prefácio do Evangelho que o Consolador Prometido, que ele virá e ficará com vocês eternamente, então esse Consolador Prometido não é nenhuma figura humana. Por quê? Porque nós, como humanos, nós não vamos viver eternamente. Então, trata-se do Espírito da Verdade. Conceitos, né? Trata-se, exatamente, daquilo que veio para nos dar uma digamos, uma luz. Olha, faz sobre assim algo. Faz assim que é bom. Se você não fizer sobre assim, algo que estava escondido, não, que não era dado a conhecer devido à nossa história pregressa, né? Porque o povo não tinha condição de entender. Eu vou perguntar para o João e para o Marcos. João e Marcos, esse negócio do Código Penal da Vida Futura, esse negócio de que você vai ser eternamente castigado, esse negócio de que você não fizer isso aqui, você vai sofrer um castigo horrível,
É real isso? Ou isso é um terrorismo moral e espiritual? O que você Bom, acha? se a pergunta for para mim, eu vou dizer que isso é uma criação humana, né, que nós fazemos. Quando você não tem como dominar uma pessoa, você cria uma fantasia dominadora, você entra na mente dele com alguma coisa negativa para dominá-lo. Né? Então, isso a religião faz com maestria, a dominação ideológica. Né? Então, você não sabe para onde correr porque você não vê aquilo que vai te atingir. Mas uma das coisas que me chama a atenção é o seguinte: isso não só para nós espíritas, não, para todo mundo. Nós temos uma mania de condenar o que é material. Né? Só que nós estamos habitando um corpo material. A Terra é um ser vivo. Ela nos fornece tudo o que nós queremos, tudo, do corpo, tudo. E aí nós falamos em evolução espiritual. Evolução espiritual significa que o homem primitivo, ele corria a noite inteira, o dia inteiro, atrás de semente para comer. Depois ele aprendeu a plantar. Trazendo para os dias de hoje o homem, o espírito, na sua evolução, ele botou a matéria a seu serviço. Tá? Hoje nós viemos para cá de automóvel é material, uma criação da mente humana. Né? Isso para dar apenas um exemplo. Né? Então, se você for parar e pensar o mundo dessa forma, que a Terra, você tem uma parceria do espírito com o solo, com a Terra, que tudo é do mesmo Criador, que sem ela nós não há evolução. Então, eu não posso marginalizar o que é material. Eu tenho que saber que aquilo ali está com uso e fruto, inclusive meu próprio corpo, é meu habitat. Né? Então, quando nós colocamos valores naquilo que é material, porque a matéria é o laço que prende o espírito, primeiro plano ele prende ele fisicamente, que nós estamos presos a um corpo pesado, mas a inteligência humana, a criatividade humana, a evolução humana botou a matéria a serviço dele. Né? Porque o ser inteligente não é a matéria, é o espírito. Então, a meu serviço, eu criei esse aparelhinho chamado celular, esse rádio que está aqui, para me comunicar com o mundo, porque no meu tempo primitivo não tinha. Então, isso é criação da alma, isso é evolução. Como é que nós vamos nos conectar? Nós vamos nos conectar através daquilo que é material, porque nós somos material. Como nós somos material e a falta de esclarecimento das grandes doutrinas que deviam fazer isso, criaram os demônios, os perseguidores, o mundo infernal e colocaram diante de nós. A falta da visão espiritual da completude do homem com o mundo, dessa grandeza que é nós podermos habitar aqui, ter um corpo pesado e a Terra nos dá tudo, só que você tem que fazer, você tem que transformar seu benefício. Se você não transformar, o material está aí. Essa é a criação da alma, é o que é evolução. Você pega na antiguidade, você fazia curas, tratamento dentro do centro do espírito. Hoje você não precisa disso, você tem médico, você tem a medicina. O espiritismo não é mais para estar curando, fazendo cirurgia, mas ele é para curar a alma, trazendo conhecimento para ela habitar decentemente e valorizar o seu corpo físico, valorizar a matéria, o planeta que ela está vivendo. Que hoje nós estamos vivendo desajuste planetário porque o homem destruiu o planeta, porque ele não sabe que ele é parte disso aqui. Né? Então, João, você é do tempo em que para fazer vinho você amassava a uva com o pé. Mais ou menos assim, né? Fala aí, Aleixo, alguma coisa. É muito rápido. Eu estava aqui lendo esse texto da Nilson, eu pensei e falei, a fórmula simples que Deus e Jesus nos passou. Fazer o bem para ser feliz. Pronto. Qual é a essência do que tudo nós falamos? Qual é a essência do ensino de Jesus? Fazer o bem. Então, a gente ainda estamos num grau de inferioridade tão grande que a gente ainda se compraz no mal. Nós queremos a paz, mas cultivamos a guerra. Queremos o amor e cultivamos o ódio. Então, o homem, só nós podemos ser felizes e fazer essa terra melhor. Tanto, né, Marcos, você falando, eu estou pensando. Fazer o bem. Pronto. E aí o homem vai e cria uma arma de fogo e cria a guerra. Incentiva a guerra. Do mesmo jeito que Jesus, o evangelho de Jesus é o amor, eu tenho o espiritismo como processo libertador de consciência. Para que o espiritismo veio? O Consolador prometido que Jesus falou que ia enviar. Nos tornar homem de bem. Simples. Homem de bem. Agora precisa nós compreendermos, né? Então, Marcos Aleixo, João Batista, Nilce
Nilce Batista? Não, Nilce Nilce Pereira. Batista. Nilce Batista é bom. Ah, Então, nós já dobradinha vamos aí, ó. caminhando para o final, né, Nilce? Então, Marcos Aleixo, vamos lá. 17. Já vou só dar uma palhinha aqui, como se diz, e já passar para o senhor, né? Que a frase de reflexão é o senhor que vai falar. Isso. Então, o que diz aqui? É uma frase de Herculano Pires, que está no livro Diálogo dos Vivos. Ele fala assim, João: a prece é um meio de comunicação espontânea de que dispomos para nos dirigir ao Pai. Esse meio nos serve também para religar-nos àqueles que nos se afastam pelos caminhos do mundo ou pelas portas da morte. A dinâmica da prece implica a pergunta e a resposta, o pedido e a concessão, mesmo quando o pedido seja absurdo. Deus nos atende na medida do possível e da necessidade real. O importante é que não nos desligarmos de Deus pela nossa vontade própria, como o filho orgulhoso e pretensioso que não quer mais saber dos conselhos e advertências do Pai. Olha que coisa profunda o Herculano falou sobre a prece, no livro Diálogo dos Vivos. Né, Nilce? Fala, continua. A USE Guarulhos é um órgão ligado ao USE estadual, que significa a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Se você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde você encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo à sua casa. É isto. E agora vamos fazer uma prece para harmonizar o ambiente, agradecer a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Que possamos compreender esses ensinos, tudo que falamos hoje, que lemos, que comentamos, porque o Espiritismo é esse processo libertador de consciência. À medida que vamos compreendendo melhor as suas leis, as leis de Deus, nós vamos nos tornando um homem de bem, que é o motivo direto do Espiritismo estar na Terra hoje. Agradecendo essa equipe espiritual da USE, que nos ampara, nos equilibra, nos ilumina, nos dá força, equilíbrio para estarmos aqui realizando esse programa, porque estamos em nome dessa instituição que está regida sobre os desígnios do alto. Que Deus e o nosso Senhor Jesus possam nos abençoar a todos. Graças a Deus, Graças muito a Deus. importante, viu? Tudo isso que você falou, viu, Aleixo? E eu me despeço. Agradeço a participação de todos. A semana que vem, o Luiz Leite, por ser um dia de carnaval, nossa equipe não estará aqui, porque nós vamos para a avenida. Nós vamos botar o bloco na rua. Não, nós não estaremos aqui, porque né, o Luiz também vai ter as atividades dele, mas teremos reprise. Mas dia 20 nós estaremos aqui, se Deus quiser, né? Porque nem a gente falar, estamos mais ou menos, não sei se vai poder, mas eu pretendo estar. Dia 20, todos nós aqui. Tá bom? Felicidades, ouvintes, muito obrigado pela sua atenção. Nilce. Eu também me despeço, agradecendo a vocês, ouvintes, agradecendo aqui a equipe da USE Guarulhos, o João, o Aleixo, o Luiz e o Luiz Leite, que nos cede esse espaço toda semana, né? E até depois do Carnaval. Certo. Um beijo no coração de todos. Vai lá, Aleixo. Não, Aleixo não, agora é o João Batista. Então, eu da minha parte, muita gratidão por poder participar com vocês, né? Desse momento de reflexão para a vida, né? Que a gente possa, que alguém possa ouvir e tirar algum proveito, faça sua avaliação, faça sua crítica, que tudo é positivo. E eu fico muito feliz de poder participar. E meu boa tarde a Marcos Aleixo, Luiz Gouveia, Nilce Pereira e Luiz Leite, por nos dar essa oportunidade. Obrigado.
Eu vou me despedindo, fazendo da minha despedida a extensão da minha prece. Que Deus abençoe a todos, a equipe de trabalho, Luiz Gouveia, a Nilce, o seu João Batista, Luiz Leite, né? Diretor da rádio, e os nossos queridos ouvintes. Que Deus vos abençoe, nos ilumine a todos, que todos possamos ficar em muita paz. Mas não desliguem, a rádio não para. Inclusive aqui você tem 24 horas de boa música, notícias, entretenimentos e acima de tudo bons programas. Até dia 20, porque semana que vem é reprisado. E hoje, Luiz, good night. Ao vivo! Aê, às 21 horas. Às 21 horas. Aê, fiquem todos em paz. Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.